Oi. Olá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com uma live só com os feras de humanas do SESI, de Brotas, Bariri e Jaú, né, Rodolfo? Que o Rodolfo também colabora com aquelas duas lindas escolas aqui da região. Então, nós estamos aqui hoje com esses caras aí muito maravilhosos que vão falar um pouquinho com vocês sobre as eleições dos Estados Unidos, tá? Então, neste ano vamos ter a eleição dos Estados Unidos. Ele sempre foi muito importante. Porém, desde a eleição do presidente Donald Trump em 2015, o mundo passou a questionar questões como aquecimento global, as relações multilaterais entre os países. Novas regras protecionistas no comércio mundial surgiram. Os Estados Unidos é hoje um país dividido devido às ações violentas da polícia contra os negros, as expulsões de imigrantes ilegais, a luta dos mais pobres para ter um plano de saúde e outros problemas sociais. As eleições americanas sempre foram polêmicas e afetam ou afetaram a maioria dos países, para não dizer todos. Hoje iremos fazer uma live com os bonitos os professores Antônio Marcos, João e Rodolfo, os nossos super-heróis das ciências humanas, para entender as consequências para o Brasil e para o mundo desta disputa. Como será organizada essa reuniãozinha aqui? 20 minutos para cada professor falar, tá? 20 minutos, viu, João? Depois nós teremos 20 minutos para algumas questões. Então, vocês podem usar o WhatsApp do SESI, o Zap do SESI, já passou aí o número para vocês escreverem, porque como não tem o chat, vocês passam aqui que aí eu falo para eles, tá? E aí, mais 10 minutos para cada professor estar respondendo as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Uma boa noite e vamos aprender muito com esses caras. Começando, Antônio Marcos. Boa noite, pessoal. Bom, antes de eu falar, vou mostrar para vocês. O Rodolfo não sabe ainda, tá? Então, depois, se o Rodolfo quiser brincar, a gente conversa lá fora, tá, Rodolfo? Apesar que, ultimamente, tá difícil para a gente conversar sobre qualquer coisa boa, né, Rodolfo? Tá difícil, hein, Rodolfo? Nem me fala. Não conta por quê, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Eu vou colocar um vídeo para vocês, depois o vídeo não é sobre hoje, tá? O vídeo é algo que poderá acontecer, e se tudo correr bem, irá acontecer, tá? Vamos compartilhar o vídeo. If you get to hear me now, know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now,
to hear me now? If you get to hear me now? If you get to hear me now? Excuses of time, speak out your mind now. Don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now. Então, pessoal, em algum momento, né, até o final do ano, vamos ter o Tô Doidão. Online, mas teremos, tá, pessoal? Não sei como, vamos organizar nos próximos meses aí, mas a gente vai ter até dezembro um Tô Doidão, tá, pessoal? O segundo Tô Doidão do SESI, dessa forma e no formato. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para nossa conversa, né? Estados Unidos, né? Pô, antes, rapidinho, Dr. Marcos, só para falar que, cara, deu uma saudade da escola, ver a escola, cara, que assim, chegou a arrepiar aí, cara. Foi difícil, hein? Eu tenho um problema, né? Sou meio chorão, né? Se eu olhar muito, você começa a chorar, cara. Na verdade, assim, dá muita saudade, né? Então, mas vai passar, né? Logo a gente tá lá. Pessoal, que a gente realmente é a escola cheia, né? A escola com nossos alunos, né? A nossa escola, né? Vai dar certo. É isso aí, né, Rodolfo? Muita saudade mesmo. E outros doidões virão presencialmente. Esse ano não vai ser presencial, mas outros virão, se Deus quiser, né, pessoal? Boa. Isso que é importante. Boa. Bom, pessoal, então, vamos esperar compartilhar primeiro, né? Então, a nossa ideia, pessoal, é fazer esses encontros aqui, né? Esse encontro hoje, né? Um doidão. E talvez na semana lá do CELIB, né? Fazer alguma coisa também juntos aí, no horário da aula da área de ciências humanas, né? Então, esse ano, né? Eu acho que muitas coisas importantes, né? Vão cair no vestibular, vão ser questionados aí, pessoal do terceiro ano que está fazendo vestibular, logicamente. E a questão da eleição dos Estados Unidos para as ciências humanas, né? E para o mundo, é algo impactante. Essa talvez seja mais impactante do que todas as outras. Porque, com certeza, lá, em algum momento, né, nos próprios meses, porque a eleição é de 3 de novembro, essa questão do coronavírus, a questão da ciência, principalmente, né, e do contra a ciência, vai vir à tona em várias conversas. Vocês acompanharam essa questão nos jornais, em revistas, pessoal, na internet, e vocês vão perceber claramente questões borbulhando o tempo todo da ciência e o negacionismo, o negar a ciência. Tá? Com a eleição do Trump em 2015 para tomar após 2016, o negacionismo passou a algo ser muito importante, né, muito significativo para ir para o mundo todo, né? Bom, mas isso é um outro momento. Então, pessoal, como professor de geografia, eu queria primeiro colocar a localização, né? Bem básico, eu sei que todos os meus alunos sabem, né? Quem não são meus alunos, todo mundo conhece os Estados Unidos, né, pessoal? Sem problema nenhum, né? Não precisaria estar falando para vocês, mas por que não começar, já que é geografia, com a localização, né, pessoal? Então, na localização, né, vocês podem ver ali, né, em amarelo, os Estados Unidos, e o território do Alasca, né, que é território americano. Pode esquecer, né, pessoal, né, contínuo.
mas território americano também, ok? Então, América do Norte, aí se eu quero falar da questão econômica, né, América anglo-saxônica, né, já conversamos tanto em sala de aula sobre isso, não vou entrar em detalhe, né, pessoal? País desenvolvido, né, o maior PIB mundial ainda é, será superado pela China, tá? E uma política importantíssima desde quando surgiu os Estados Unidos, o expansionismo. Não necessariamente com o território, mas com empresas, tá? Com o capitalismo. Tá? Levar a ideia para o mundo todo, levar a questão das multinacionais para o mundo todo e aumentar a participação do mercado, ou seja, ganhar dinheiro. Okay? Os Estados Unidos talvez seja a nação que mais entendeu a questão do capitalismo, que mais levou isso a sério e que colocou em prática ao longo dos anos. Lógico que também foi beneficiado por questões das guerras mundiais, né? Que ajudou muito o crescimento econômico dos Estados Unidos, até porque outras nações estavam em guerra e não produziam as mercadorias. Os Estados Unidos foi aproveitando. Isso tudo foi importante para ele, para se tornar a maior potência mundial e a maior potência do capitalismo no mundo atual. Ok? Então, as coisas ali não aconteceram com acaso. Ideias, né? Ideologia e colocar em prática. Toda vez que vem uma eleição americana, a gente vê sempre dois partidos. E esses dois partidos não é de agora, é desde quando teve a independência americana. Dia 4 de julho, né? Oficialmente, vamos pegar a data histórica, logicamente que isso daí não é bem assim, mas tudo bem. 4 de julho de 1776, quando os Estados Unidos se tornou independente, e lá se começou as eleições, sempre com dois partidos, que até hoje é assim, republicano e democrata, ok? Só para a questão do território americano, né? Ele é formado por 56 estados, sendo 48 contínuos, né? E 2, o Alasca, que a gente viu lá no começo, né? Fica depois o Canadá, que pertencia à Rússia, foi comprado pelos Estados Unidos, e o Alasca. 2 territórios não contínuos. Então, isso é os Estados Unidos, tá? Se vocês lembrarem da aula de história do São João, como da aula do professor Antônio Marcos, a colonização começou pelo litoral, assim como começou no Brasil, tá? Então, aqui no leste dos Estados Unidos, né, pessoal, com as famosas trilhas e colônias, né, que deu origem a o que é hoje os Estados Unidos. Depois vem o expansionismo, ocupar, pegar as riquezas, né, levar a colonização, todo o território americano e chegar no que é hoje os Estados Unidos. Então, perceba o seguinte, essa questão é muito importante, porque desde a independência, até antes da independência, sempre se vai pensar o quê? Acumular riquezas no território e depois, pós-território, sair do território e para outros espaços, né, para outros países, com essa questão do acumular. Tá? Essa questão do ter. E entender, como eu falei, a questão do capitalismo. E essa questão do capitalismo, ela começa aqui. Aqui começa o legado americano, talvez, né? Essa história tal do Destino Manifesto. Que quando eles colonizaram os Estados Unidos, né? Eles foram, segundo lá a crença deles, né? Os Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo. Tá? Então, o mundo, entre aspas, né, pessoal? Entre aspas, mas para muitos americanos não entre aspas, né? Pertence aos Estados Unidos. Muitas vezes, alguns países seriam o quintal dos Estados Unidos. O Brasil seria um deles, né? A gente, muitas vezes, as nossas relações com os Estados Unidos é muito mais benéficas a eles do que ao nosso país. Na verdade, eles sempre vão tentar fazer isso, sempre vão tentar colocar as condições, né, econômicas e poder, mostrando que eles são a maior potência do mundo e que negociar com eles não é fácil. Tá? Então, eles vão colocar várias imposições comerciais, tá? Na questão do comércio, questões políticas, né? Não podemos esquecer que após a Segunda Guerra Mundial, depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, os Estados Unidos ele é um dos 5 países membros, né, efetivos do Conselho de Segurança. Ele sempre tentou ser um país, né, dominante do Conselho de Segurança. Ele sempre tentou ditar as regras, né, a partir da criação da ONU, que os outros países deveriam seguir. Ok, pessoal? Então, assim, esse processo, né, é um processo que mostra o quê? O poder. Conquistar o poder, tá? Ser o dominante aí na parada, essa ideia que vem quando se manifesta.
eleito por Deus para comandar o mundo. É essa nação. Tá? É essa nação que vai levar o tal do expansionismo. Ok, pessoal? Bom, esse expansionismo, acabando a Segunda Guerra Mundial, você já viu na aula de geografia a maioria com certeza, tá? Estou vendo aqui ex-alunos, tá, pessoal? Que legal. Estou vendo aqui o Hélio, por exemplo, tá aqui, né? Que legal, Hélio. Tá? Então, assim, pessoal, o Hélio faz mais tempo, né? Tem também alunos aqui, o Matheus, né, que eu vi aqui, né? Aqui na aula. A Luana, tá? Tá aqui na aula também, ex-aluno. Tá, pessoal? Muito legal, tá? Bem-vindo, pessoal. Para os nossos convidados, né? E para os nossos alunos. Mas, continuando, acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, tá? A Guerra Fria ela veio no contexto das armas nucleares. A Guerra Fria veio num contexto de uma divisão do mundo, tá? Em que você elegeu, na verdade, os Estados Unidos elege o socialismo como o grande vilão do mundo, né? E ele vai tentar provar que ele é o melhor. Como a questão das armas nucleares impedia qualquer possibilidade de uma guerra física, uma guerra por armas, né? Na verdade, as grandes potências foram construindo várias armas, várias ogivas nucleares foram sendo preparadas, gastando muito dinheiro, né? Dinheiro esse que poderia ter trazido um mundo muito melhor para o mundo, mas potência mundial, como os Estados Unidos, primeira coisa é armas. Tá? O poder para eles se conquista através das armas e do poder econômico. Os dois juntos, na verdade, né? Armas e poder econômico. Okay? Então, esse poder bélico, atrelado ao poder econômico, fez com que eles se tornassem, né, se fortalecessem aí e impusessem seu poder durante a Guerra Fria. A Guerra Fria, como não poderia ter conflito econômico, militar, que eu falei para vocês, ela vai ficar no campo das ideias, o campo ideológico. Né? Então, foi muito mais uma guerra de ideias. Uma guerra, né, pessoal, da ideologia. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo. O importante para os Estados Unidos era provar para o mundo que o socialismo era coisa do mal, era coisa ruim, tá? E só traria problemas para todos os países do mundo. E, logicamente, para isso, né, era levar a ideia capitalista, não a ideia capitalista, a ideia do expansionismo, a ideia do capitalismo americano, tá? Do consumismo, ok? E, na verdade, ia acabar, entre aspas, mas não entre aspas, dominando os outros países capitalistas. Tá? Então, a Guerra Fria, que foi durante o mundo bipolar, você tem duas nações bem claras disputando o poder, tá? Através de uma ideologia. Essa ideologia passou, logicamente, tá, pessoal, pela questão do lançamento do homem para o espaço, né? O Ed Aldrin, pela União Soviética, depois do lançamento, o homem chegou à Lua, né, pessoal, o americano, tá? Assim por diante. Mas ela passa também por esses super-heróis aqui. Quem de vocês que está aqui agora não assistiu Os Vingadores? Quem não se apaixonou aí as meninas, né? As meninas, por favor, né? Pelo Capitão América, né? Os meninos novos, espero que não, né? Quem não... E o Superman, tá? O Homem de Aço, vindo de outro planeta, que veio aqui. O que ele veio fazer? Ele veio defender quem? Os Estados Unidos, né? Não é o mundo que ele defende. Ele defende os Estados Unidos o tempo todo, tá? O Capitão América foi criado na Segunda Guerra Mundial. O Capitão América ajudou os Estados Unidos a vencer a Segunda Guerra Mundial nos quadrinhos, né? Quando saiu a ideologia, né, da Guerra Fria, o Capitão América continua lutando agora contra os espiões nazistas. E um personagem muito interessante é o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico foi criado no momento que o Ed Aldrin foi para a Lua, cosmonauta. Já que os Estados Unidos não conseguiu fazer essa façanha, mandar uma para o espaço, tá? O Ed Aldrin para o espaço. Já que os Estados Unidos não fez isso, o Quarteto Fantástico foi para o espaço, nesse mesmo momento. Foi lá que eles conquistaram o poder deles, nos gibis. Tá? Então, nas revistinhas ali, pessoal, é esse combate. Não foi fisicamente, não foi oficialmente de verdade, mas 4 personagens americanos foram para o espaço e ganharam poderes fantásticos. Tá? Então, assim, você vende ali a ilusão, você vende a ideia, mas você põe por trás uma ideologia. Tá? O Homem de Ferro que está aí,
O principal vilão dele, ele era da China comunista, nos gibis. Ok? Então, mostrando que o comunismo era coisa muito ruim. Então, é o tempo todo trazendo a ideologia, né? Mas para você firmar a sua ideologia, você desqualifica a do outro. No caso da União Soviética. Ok? Lógico, pessoal, que os soviéticos também fizeram isso, tá? Que eu estou falando. É que a gente conhece muito mais o que aconteceu com os Estados Unidos. Tá? Lógico que eles fizeram isso, tá, pessoal? Então, assim, lógico que estou fazendo uma narrativa, tá? Mas uma narrativa que aconteceu do outro lado. Tá? É que a gente não tem relatos, a gente não tem todos os documentos do lado soviético. A gente tem do lado capitalista, tá? Então, todos os desenhos, livros, gibis, filmes da época da Guerra Fria são feitos para mostrar, esse aqui, por exemplo, 007, feito para mostrar o poder, tá, dos Estados Unidos. 007 não é americano, né? Ele é do Reino Unido, ok? Mas é o principal aliado dos Estados Unidos. E todos os inimigos deles são inimigos soviéticos. Tanto que quando acabou a Guerra Fria, tá, ele ficou um bom tempo sem ter filme do 007, porque quem seriam os inimigos agora do 007? Ele foi criado para defender não o Reino Unido, mas o capitalismo. Né? A ideologia dominante do período aí. Ok? Muito bem. Uma outra situação que leva, se não seja o que ele é, que leva às contradições da eleição, né, a disputa ali, é a questão do patriotismo. Eles se acham muito mais patriotas do que qualquer local do mundo, que qualquer país do mundo. Tá? Eles se colocam de uma forma, né, pessoal, que eles estão sempre ali, tá, defendendo a nação. Ok? Então, os heróis deles, os personagens deles, defendendo os Estados Unidos. Então, lógico que qualquer presidente, qualquer candidato dos Estados Unidos, em primeiro lugar, tem que defender quem? Os Estados Unidos. Os interesses americanos. De novo, como disse o manifesto, escolhido por Deus, eleito por Deus para liderar o mundo. Ok? Então, o cara que é eleito nos Estados Unidos, ele não vai apenas ser o presidente, tá? De mais de 300 milhões de pessoas. Ele vai liderar o mundo. Olha a responsabilidade para esse cargo. Para eles é isso. Tá? Se a gente concorda ou não, é outra situação. Porque cada país aí, tá, pessoal? Mas a ideia é essa. Não é só ser presidente dos Estados Unidos. É liderar o mundo na ONU, é liderar o mundo no Conselho de Segurança, tá? É liderar o mundo economicamente, é liderar o mundo politicamente, tá? É liderar o mundo em Davos, ok? É fazer essa liderança. Então, olha a responsabilidade desse cargo. Qualquer negociação de qualquer presidente com um presidente americano, tá? Presidente americano que sempre vai estar preocupado, interessado, primeiro, quem? Nos Estados Unidos. Tá? Republicano e democrata não tem muita diferença. Tá? Existem diferenças que foram mais claras, mais evidentes, a partir da eleição do Donald Trump. Que até republicanos, né, hoje, são contra, um grupo pequeno, mas um grupo de republicanos, são contra o Donald Trump eleito pelos republicanos. Tá? Partido por partido, a ideologia é a mesma. É a ideologia do Ensino Manifesto, tá? Que está presente em todos os candidatos americanos. E eles sabem disso. E eles querem colocar, eles aceitam isso como ponto, tá? Para sair nas campanhas deles. Tá? Bom, e esse patriotismo, pessoal, que é amar a pátria, né? Na verdade, amar os Estados Unidos para eles, né, pessoal? Para mostrar o quanto eles são poderosos. Esse patriotismo passa muito pela questão bélica, né? Até hoje, os Estados Unidos, pessoal, é a maior potência militar do mundo. Eu coloquei um mapinha para vocês. Aí a primeira, os Estados Unidos. Segunda, a Rússia. A terceira, a China. Aí depois, em outros países, aí o nosso país é a 17ª potência militar do mundo, em armas do mundo. Tá? Então, lógico, isso tem um custo. E é muito alto. É muito caro fazer guerra. É muito caro fazer bombas. É muito caro bancar exércitos. Ok? Então, se o cara não... O que esse cara coloca? Patriotismo, tá? Do Vietnã. Um monte de soldados, de jovens americanos, né, que foram chamados para a guerra, a maioria,
não retornou para casa. Tá? Mas tudo isso é patriotismo. Estavam defendendo a nação deles, o país deles, né, pessoal? É isso que é levado numa guerra. É isso que é feito pelo exército. Esse chamado patriótico, tá? Que é muito bem feito pelo governo americano, pela ideal americano, ok? E que tem um custo muito alto para o mundo. Para o mundo por quê? Porque é um dinheiro que é investido em armamentos que poderia ser muito bem, né, pensado uma melhor forma de combater a pobreza, de combater o aquecimento global, combater outros problemas que existem aí no mundo tão importantes que deveriam ser tratados, né? Já que eles se colocam uma potência que vai liderar o mundo, né? Eles têm que liderar o mundo em pontos positivos, tá? Então é interessante entender agora, pessoal, desses dois candidatos, o que eles pensam sobre meio ambiente, o que eles pensam sobre os direitos humanos, o que eles pensam, pessoal, sobre a África, que é o continente que tem a maior parte da população do mundial, tá? Mas que tem um monte de recursos naturais, minerais, que é uma cobiça dos europeus e dos próprios Estados Unidos. Tá? Então, isso é muito importante entender essas duas pessoas aí. O presidente atual e o candidato, tá, dos Partido Democrata, o Biden, tá? O que eles pensam? Porque, na verdade, o que eles pensam pode refletir o que o mundo vai fazer nos próximos anos. O que eles pensam e o que eles colocam em prática, um já colocou em prática, que é o atual presidente Donald Trump, e o outro pode colocar em prática, o mundo pode seguir. Como aconteceu com o Donald Trump. Donald Trump é quase uma exceção no Partido Republicano. Ele surge com um novo discurso, né? E uma coisa bem interessante não, né? Eu não acho interessante porque, para mim, política e religião não poderiam se misturar. Mas ele surge usando aí o nome de Deus, tá? É uma das pessoas, é um dos candidatos aí, da pessoa no mundo todo, e depois dele vários surgiram, né? Usando Deus ali nos seus discursos, né? Assim por diante, tá? E usando Deus e contradizendo a ciência. Ele defende, por exemplo, o uso de medicamentos que a ciência diz que não tem um efeito nenhum contra o Covid-19. E outras ações aí, tá? Demorou muito para... Os Estados Unidos hoje é o país que mais teve mortes por Covid. São mais de 190 mil pessoas que morreram. Muitos americanos colocam que a ação do presidente, tá? Demorou demais, é uma das responsáveis. Tá? Lógico, tem outros fatores também, mas a ação do presidente, por muitos americanos, é colocado como um fator, tá? Embrionário para isso aí. Beleza? Deixa eu rapidinho, porque o tempo está acabando aqui, né? Bom, acabou o mundo bipolar, os Estados Unidos juntou com a Europa, com o Japão, que são as potências mundiais, né? E criaram um mundo unipolar. Mas unipolar de que forma? Unipolar significa um poder só, um poder único, poder do capitalismo, né, pessoal? Liderado por quem? Pelos Estados Unidos. Tá? Essa liderança fica com eles. Ok? Bom, só por curiosidade, então, para encerrar minha fala, essa fala inicial, o Trump ele foi o 45º presidente eleito dos Estados Unidos, tá? Na eleição passada. Ele foi o presidente, tá? Com a idade mais avançada eleito, tá, pessoal? Tá, também, ok? E ele vai aqui, pessoal, ele vai colocar algumas coisas, assim, vamos colocar isso aqui para uma revista, várias coisas contraditórias. Algumas falas do Donald Trump, tá? Que ele coloca na campanha dele. Então, vamos lá. Vamos pegar a última aqui. Aquecimento global é balela. Fala dele. Ele faz assim, movimento de defesa do negro, vítima da polícia, busca problemas. Então ele fala, quem defende os negros contra a polícia, está buscando problemas, querem conflito. Tá? Para ele, a polícia age de forma correta. Ok? Ele afirmou também que uma das propostas dele é que os imigrantes sírios que fossem para os Estados Unidos seriam mandados embora. Tá? Outra coisa que é interessante, tá? Só para encerrar, cadê aqui? Ele fala do Saddam Hussein. O mundo seria melhor se os ditadores Saddam Hussein e Gaddafi ainda estivessem no poder. Então, assim, ele é contra a história, muitas vezes, é contra o que a ciência fala, tá? É contra várias situações, ok? Esse é o Donald Trump. Pessoal,
Agradeço aí, tá? Vocês terem me ouvido. Agora eu vou passar a palavra para o nosso professor Rodolfo, né? O professor João deixou por último. Depois vocês perguntam por quê, hein, gente? A gente vai falar por que deixou o João por último. Boa, o João vai terminar, vai ficar ali até umas 11h45, mais ou menos, né, João? Eu vou estar dormindo já, viu? Rodolfo, você quer que avise o tempo ou você está marcando aí? Não, tá tranquilo. Eu tô com o cronômetro aqui para marcar o meu e do João, tá? Fica tranquilo. Ah, obrigado. Soltei já o meu tempo. Vai tocar muito. Galera, vamos lá então. Ô, Antônio Marcos, só para de compartilhar a sua tela aí para compartilhar a minha. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. A gente está aqui então por uma noite muito especial. Primeiro, que alegria ver ex-alunos, futuros alunos. Tem gente aqui que eu nem conheço, né? Acho que é de, sei lá, do 9º ano, talvez, de fora da escola, não sei. Sejam todos bem-vindos para uma atividade tão diferente, tão importante, né? A gente acha que sabe tudo que está acontecendo no mundo. 2020 está muito louco, né, cara? 2020 parou de passar Chaves no SBT, cara. Olha que ano bugado, né? Como assim? Não tem Chaves no SBT, cara? O filme Lagoa Azul. Lagoa Azul, o pessoal mais velho conhece. Completou 40 anos esse ano, cara. O filme Lagoa Azul é um clássico da nossa infância, cara. Rodolfo, você não era nascido ainda. Para com isso, vai. Valeu, Antônio Marcos. Antônio Marcos está fazendo a minha. Daqui a pouco o João vai contar a história do Lagoa Azul para vocês. Bom, mas aí, gente, coisas realmente importantes que a gente tem que saber acabam passando. E acabam passando por quê? Porque o que a gente vê no noticiário? Cara, a gente vê uma abordagem daquilo que é o mais apelativo, daquilo que muitas vezes acaba trazendo ibope, e não necessariamente do que a gente precisa entender para saber da influência, que o Antônio Marcos muito bem explicou até agora, de uma eleição num país que hoje, cara, tá assim com o Brasil, né? Então, o rumo da eleição nos Estados Unidos da América pode mudar a nossa geopolítica aqui local. Primeira coisa, por quê? Desde o início, o nosso atual governo se declarou parceiro do governo estadunidense, do regime Donald Trump. Se o Trump não consegue se reeleger, e é certo que hoje nós temos pesquisas eleitorais controversas, né? Elas apontam aí, grande parte delas apontam uma vitória hoje do Joe Biden, e aí, cara, para o Brasil a coisa tende a apertar. Porque a gente está falando do segundo maior parceiro comercial do Brasil. A gente só perde aqui, os Estados Unidos só perde para a China. Então, tudo que vai acontecer nesse pleito eleitoral impacta muito mais a nossa vida do que parece. E os Estados Unidos em si reforçam uma série de debates hoje que estavam anestesiados. Então, o Antônio Marcos falou aqui sobre a questão do meio ambiente. Cara, o Donald Trump, ele é abertamente um negacionista climático. Né? Ele é daquela corrente minoritária dentro da ciência que defende que a ação do ser humano, a ação antrópica, não agrava o efeito estufa, automaticamente o aquecimento global e todas as suas consequências que a gente conhece, lá da aula de geografia do 6º ano, talvez. Ele tem uma visão extremamente intransigente com relação a minorias sociais. Ó, não é uma questão de se vai cair, é quando vai cair, né? Que é o dia do vestibular. Questões raciais nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd. A pressão internacional em cima do Donald Trump foi tamanha que ele teve que reformar a polícia, né, os protocolos de atuação de abordagem policial, não porque ele quis espontaneamente. Porque, como o Antônio Marcos falou, cara, a visão dele é uma visão alinhada a esse tipo de abordagem considerada de uso excessivo da força. Só que a pressão internacional foi tamanha, protestos antirracistas que ganharam o mundo. E fez a gente pensar sobre uma pauta racial num país de passado segregacionista. Ele que é ainda uma figura polêmica em outros temas da geopolítica. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho desse processo eleitoral e da realidade estadunidense, como isso impacta a nossa vida, fica tudo mais claro, né? Por que a gente tem que saber, então, como acontece esse pleito eleitoral, que é complexo, gente. A nossa eleição, se comparada dos Estados Unidos, cara, é muito fácil a nossa, né? Para começar lá, o voto não é direto, é indireto. Né? As pessoas votam e são os delegados de um colégio eleitoral que realmente vão eleger o presidente. Tanto é que, se a gente for na história dos Estados Unidos, com a última vez, acho que são 5 vezes na história,
que não foi o candidato mais bem votado, né, o mais votado pela população, que acabou sendo eleito. Porque o modelo lá dá, primeiro, muita autonomia para os estados. Os estados têm leis específicas. Só para vocês entenderem, né? Aqui a gente tem leis estaduais, mas a gente tem uma Constituição Federal que baliza toda essa legislação. Então, é o próprio Código Eleitoral aqui no Brasil. Cara, a eleição é idêntica, inclusive em horário, né? Para todas as localidades do Brasil, respeitando o fuso. Lá não. Lá cada estado tem a sua própria legislação. Tem estado que permite votar pelo correio, tem estado que não. Tanto é que aumentou agora o pedido de votação pelo correio por conta da pandemia. O Trump não quer que ninguém vote pelo correio. Aí fica naquela, né? É fraude daqui, é fraude dali. Situação que a gente já viu no Brasil também, né? A urna eletrônica é fraudulenta. Aí o candidato ganha, ela não é mais fraudulenta. Aquela coisa que vai e volta, aquele efeito bumerangue dentro da política. Então lá é muito mais complexo da gente entender o curso político. A gente precisa entender esse outro sistema, nos desprendendo dessa visão Brasil aqui. Só para vocês entenderem, ó, aqui no Brasil, a gente vota e todo mundo, né, que vai participar do pleito eleitoral, naquele dia, não está trabalhando, né, exceto se você estiver trabalhando na eleição. Lá não, lá a votação é numa terça-feira comum, cara, não é feriado, ninguém pausa nada, você tem que votar durante a sua rotina, né, isso estabelecido por lei também. Então, para muitos, isso até acaba segregando uma parte da população que fica excluída do processo eleitoral, simplesmente porque eles não vão poder participar, porque estão trabalhando, e geralmente é a classe mais baixa, de menor poder aquisitivo. Então, existem críticas ao modelo de funcionamento do processo eleitoral estadunidense, sem contar as falas, né? Só para vocês entenderem, o pessoal do terceiro ano do ensino médio sabe dessa. Mas a gente estuda sistemas partidários e, didaticamente, a gente fala que os Estados Unidos da América têm dois grandes partidos, né? Republicanos e democratas. Republicanos do Donald Trump, que está tentando agora, de novo, né, resgatar ali, porque ele precisa convencer amigos republicanos, né, para que os amigos do partido dele votem nele, né, porque... Como o Antônio Marx falou, a reação dele à pandemia caiu muito mal entre republicanos, né? Então ele está ali naquela corrida para tentar trazer de novo esses republicanos e os democratas. Só que existem outros partidos, né? Então não é um sistema bipartidário. A gente tende a sustentar um modelo bipartidário porque são os dois grandes partidos. Mas tem lá o Partido Verde, tem lá o Libertários, lá você pode sair como um candidato independente. Então existem outras possibilidades dentro do sistema político em si. Lógico que democratas e republicanos são os grandes partidos dominantes e eles que acabam exercendo a maior força política. Pensando nisso, gente, se a gente tivesse que fazer uma associação ideológica, é sempre muito delicado falar disso, né? Mas os republicanos, eles seriam mais alinhados à direita. Os democratas seriam mais alinhados à esquerda. Na verdade, é que é todo mundo de direita, assim, né? Mas, assim, didaticamente, para a gente tentar estabelecer uma visão mais pragmática, né, mais didática, seria isso. Democratas mais à esquerda, republicanos mais à direita. Hoje, essa pauta direita e esquerda, e o próprio atual presidente que tenta a sua reeleição, ele é visto como um candidato de direita populista, né, pelos discursos dele, pela visão dele com relação ao mundo, pelas medidas protecionistas, pela guerra comercial com a China, que teve picos e teve momentos de afrouxamento, pela retirada dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. O próprio candidato democrata, o Biden, ele fala assim, ó, cara, se eu for eleito, eu vou restabelecer a nação estadunidense no Acordo do Clima de Paris, o que é um dos maiores acordos para tentar reduzir a emissão de gases que intensificam o efeito estufa e provocam esse aquecimento global com tantos eventos catastróficos, com derretimento de calotas polares e com recordes de temperatura que a gente tem assistido. Lembrando que hoje a gente tem regras dentro da justiça americana para você se tornar presidente, né? Porque eu me recordo na época da eleição do Trump, que ele despontava ali, né, logo que começou a falar de Donald Trump, e todos os candidatos à presidência geralmente tiveram uma trajetória política, né? E o Trump sempre esteve ali em alta por uma vida de empresário, né, sempre ligado à mídia, etc.
Então, ele era até que uma figura conhecida, mas não era o candidato que aparecia em primeiro lugar nas preferências da população. Tanto é que o resultado das pesquisas ali na primeira eleição, antes da eleição, cara, dava uma vitória para Hillary Clinton. Ele venceu e aí veio o nome dele. E aí o mundo conheceu a figura de Donald Trump. Só que o curioso, cara, é que a lei fala assim, ó, se você vai se tornar um candidato à presidência, você precisa ter 35 anos ou mais, você tem que ser nascido nos Estados Unidos e ter vivido pelo menos 14 anos lá. Cara, é muito simples, né? Se a gente for pensar na prática, o que eu tenho que ter para ser um candidato à presidência. Só que a gente sabe que nos Estados Unidos e no mundo, não é só isso que vai representar uma força política, né? Não é só essa visão. Lá, gente, a disputa de colégios eleitorais, ela é tão grande agora que você nota nos noticiários os candidatos indo para os pontos estratégicos do território estadunidense, onde existem mais delegados e onde existe uma chance maior do candidato ganhar. Porque, tradicionalmente, historicamente, alguns dos estados, eles já têm a sua decisão ali, histórica, né? Já é ou democrata ou republicano. Agora tem aqueles estados que são os estados indecisos. Esses, sim, eles acabam despontando aí como uma boa estratégia, né? Um bom investimento dos candidatos que fazem campanha desde sempre. Aqui no Brasil, a nossa legislação limita a campanha em um período, né? Lá não, cara. Lá eles são livres para fazer campanha. Outra diferença sempre muito legal é que lá o voto não é obrigatório. Aqui no Brasil, a gente tem o voto obrigatório para quem tem mais de 18 anos. Lá não, lá o voto é facultativo. Para muitos, isso é legal por quê? Cara, é legal porque você refina a participação eleitoral, né? O exercício pleno da cidadania é daquele que vai votar. Você faz dos candidatos em tese mais preparados, porque eles vão ter que convencer o eleitor a ir votar. Porque lá você não tem que justificar, lá você não tem que fazer nada. É simplesmente voto facultativo. Só que, por outro lado, existem críticas a esse modelo, né? Inclusive, é isso que a gente ouve falar quando alguém vai defender, por que o Brasil, então, não adota um modelo facultativo? Cara, o voto, ele pode representar uma moeda de troca, né? Ainda mais uma cultura política que a gente não tem aqui, pensando no Brasil. Né? Essa ideia do voto, né? Não, o voto ele acaba excluindo as pessoas quando ele é facultativo. E geralmente quem que não vai participar? Grupos minoritários, uma parcela que tem um baixo poder aquisitivo, que vive numa condição de vulnerabilidade. Então, a eleição em si mobiliza um amplo debate sobre o modelo, né, do voto facultativo ou do voto obrigatório. Lá, gente, a política ela é muito mais viva do que aqui, né? Se a gente pegar que os partidos em si, eles vivem eleições primárias para definir os candidatos, né? Então, a população americana tem esse contato com a política de um modo mais intenso. Isso não quer dizer que há uma consciência política, que eles são melhores do que a gente, né? Não é isso que eu estou falando, mas eles vivem a política de um modo mais intenso. Aqui no Brasil, cara, a gente pouco fica sabendo sobre quem são os candidatos e como se deu a escolha dentro dos partidos. É só a gente pensar agora, ó. Vai na eleição municipal. Esse ano tem eleição municipal. Cara, quantas são as pessoas informadas sobre o que vai acontecer na sua cidade? Os partidos que já se decidiram, né? Sobre a trama política local. E a gente está falando aqui de cidade, né? Não estou nem falando de uma eleição federal, que não é o nosso caso, né? Nem estadual. A gente só tem que saber agora vereadores e prefeitos, os candidatos. Então, lá, o processo em si, ele privilegia de um modo mais intenso essa participação política, né? E isso acaba, obviamente, refletindo na cobrança depois, quando nós temos um candidato eleito. Quando eu falo que os Estados Unidos vivenciam hoje um cenário de polêmicas que estavam anestesiadas, e eu já falei que vai ter aí questões nos vestibulares, no Enem, e temas de redação sendo explorados no sentido da causa negra, a gente fala de outros aspectos pouco debatidos. Há 17 anos nos Estados Unidos, a gente não tinha nenhuma execução, né, aplicação de pena de morte em sistemas federais, né, em cadeias federais, administradas pelo governo federal. Agora, nos últimos 2 meses, a gente teve 5 execuções. Isso, para nós aqui, parece pouco, né? Mas para o mundo, a gente revive um tema que é a aplicação da pena de morte,
um debate histórico e clássico e arcaico e que hoje adentraria a uma dimensão dos direitos humanos. Direitos humanos, conceito esse que reforça todos aqueles direitos intrínsecos ao ser humano, direitos civis, direito à liberdade, direito à vida, direito de ir e vir, direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direitos políticos, à manifestação política. E por muitas vezes, o próprio Antônio Marx pontuou aqui, ele trouxe exemplos, né, da fala do Donald Trump, por muitas vezes a fala dele viola a perspectiva dos direitos humanos. Então, gostando ou não do Trump, a gente tem que entender que ele exerce um postulado de um país hegemônico, que essa eleição especificamente será amplamente abalada pela pandemia. Se a gente não estivesse vivendo hoje um cenário de pandemia, se a Covid-19 não tivesse alcançado os números que alcançou, tanto nos Estados Unidos como no mundo, provavelmente a reeleição do Donald Trump seria uma consequência, né? Porque os números, as estatísticas, principalmente as questões econômicas, elas refletiam positivamente se a gente fizesse um comparativo com períodos anteriores dos Estados Unidos. É lógico que em algumas questões sociais existem visões divergentes, mas a economia parecia caminhar. O problema é que essa resposta tardia a uma pandemia, e aí a gente sabe todos os desdobramentos dessa catástrofe mundial, colocaram uma pimenta aí no processo eleitoral. Tanto é que se fosse hoje, a gente teria o candidato democrata vencendo, né? Pelas prévias aí, pelas o que é coletado, né, enquanto pesquisa. Só que aí a gente tem que lembrar uma coisa, uma pesquisa nos Estados Unidos é sempre muito delicada, porque a depender do local que eu faço a coleta dos dados, e essa é sempre uma fala daqueles que vão tecer uma análise, né, qualitativa dos dados, cara, se eu vou num estado onde majoritariamente, historicamente, ali os democratas ganham, é natural que eu tenha uma prevalência do candidato democrata. Se depois eu divulgo uma outra pesquisa numa localidade onde os republicanos historicamente ganham, é natural que eu tenha o candidato republicano à frente. Então, por isso que aquela primeira impressão de uma manchete que aparece no noticiário falando, ó, Donald Trump aparece disparado na frente. Calma, a gente não pode cair nessa. Nós aqui que temos essa capacidade de analisar uma reportagem para além do que ela diz, a gente tem que transcender isso. Tem que ver, mas peraí, aonde que aconteceu esse pleito, né, esse levantamento de dados? Porque a depender da localidade, realmente ela só vai falar o óbvio. Eu vou citar aqui uma localidade que é sempre alvo de uma campanha intensa dos dois lados, a Califórnia. E por que a Califórnia? Porque a Califórnia tem 55 delegados. Se o candidato vence ali, na tese, ele vai ganhar os 55 delegados. Lembra lá que são 538, ele tem que ter 270 para ganhar. Se é a localidade que mais tem, cara, é natural que o esforço se concentre para essas áreas. Como o voto é facultativo ainda, gente, existem algumas críticas à exclusão de latinos e negros, né? Esses seriam aqueles que proporcionalmente, eles são, óbvio, o menor número na população, mas proporcionalmente eles votam menos. E votam menos por conta de todas aquelas circunstâncias que eu narrei atrás. Então, o dia é um dia convencional, nem sempre eles têm essa possibilidade de se deslocar para um pleito eleitoral, e isso, obviamente, deixa os interesses dessa camada amplamente significativa, né, de fora de uma decisão eleitoral. Feito isso, qual é o desfecho dessa eleição? Cara, é que o mundo acompanha hoje, né? Essa é a interrogação da comunidade internacional. E essa deve ser uma interrogação muito intensa do próprio Brasil e dos brasileiros, porque a depender do resultado, ou o Brasil estreita ainda mais os seus laços, e a gente sabe que essa é uma meta, né, do governo brasileiro, ainda que nós tenhamos assistido alguns revés aí nos últimos tempos, né, nem sempre o que o Trump vai lá e fala, depois ele cumpre, ou então a gente vai vivenciar uma ruptura, se tivermos o candidato democrata vencendo. Aí, certamente, a realidade brasileira tende a apresentar uma instabilidade
com o seu segundo maior parceiro comercial, com uma das grandes economias do mundo, e obviamente que de alguma forma isso afeta a nossa vida aqui em Jaú, aí em Brotas, ou lá na pequena comunidade tribal de Torrinha, tá? Independente do local, todo mundo vai acabar vivenciando alguma experiência, algum reflexo do contexto político. Pessoal, espero aqui, de verdade, que essa concatenação de fatos que a gente vê muito deslocado por aí, ela se torne clara, se torne didática, né? Tanto na abordagem geográfica, geopolítica do Antônio Marcos, como nessa visão que nos é da reflexão sociológica, né, os impactos desse contexto político para o mundo, como agora da análise histórica, porque a gente aprende na escola por caixinhas, né? A gente aprende deslocado. Quando você junta lá, o Antônio Marcos falou, então, que é um dos maiores territórios, que tem 50 estados, e aqui eu estou te falando que cada estado tem uma lei, e aí o João fala de uma análise histórica da formação do território. Cara, a gente consegue entender como é importante ter essa interdisciplinaridade. Eu encerro aqui a minha fala com 30 segundos excedidos e vou passar agora para o professor João falar com vocês. Bora lá, João. João, precisa avisar ou tá tudo bem? Você controla Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Estava esperando o Rodolfo terminar a parte dele da apresentação. Em primeiro lugar, né, agradecer a presença de vocês aí. Eu sei que o horário, às vezes, a gente concorrer com o Bonner, novela e outras coisas tantas aí, fica difícil. Gostei muito da conversa que me precedeu aqui, o Antônio Marcos falando sobre a formação dos Estados Unidos, o Rodolfo trazendo assuntos aqui extremamente contemporâneos para a gente estar debatendo, conversando. Acredito eu que vocês devem ter algumas questões para serem levantadas, né? E a minha pergunta, como chegamos até aqui, né? Quando se fala das eleições nos Estados Unidos, e olhando para o cenário que nós observamos hoje, o Donald Trump sendo eleito, que foi uma grande surpresa, por sinal, quando o mundo, né, estava esperando a Hillary Clinton ser eleita, e, de repente, uma surpresa enorme, o presidente eleito foi o Donald Trump, e todo mundo ficou pensando, o porquê que isso aconteceu, né? Em primeiro lugar, nós temos que entender que as crises econômicas que ocorreram, principalmente no ano de 2008, para não ser tão distante do nosso período, voltar lá para a década de 90, falar de 98, porque o mundo ainda não tinha sido recuperado da crise naquele momento. A partir de 2008, a economia mundial entrou em colapso. Isso é uma questão voltada ali aos problemas da própria globalização. Boa parte dos Estados Unidos acabou entrando em crise sem precedente. Pegar Detroit, por exemplo, que era ligada à questão do automóvel, né, conhecido ali como a região do ferro. Eles perderam muito empregos para a China, e era óbvio que naquele momento, ali pegando essa década, né, entre 2010 e 2016, quando ocorrem as eleições e da vitória para o Donald Trump, era natural que havia uma grande insatisfação dentro da população americana, que estavam procurando ali um salvador da pátria, né? O Rodolfo falou aí do outsider, ele era uma pessoa desconhecida, de repente não participou de convenções políticas, não tinha uma aproximação com partidos políticos, de repente ele se candidata, ele vai derrubando um a um dos seus oponentes até que ele consegue ser eleito. E aí a pergunta, como chegamos até aqui? Se a gente olhar para a história, nós vamos perceber que crises econômicas, elas tendem a mudar rapidamente o cenário político. Eu vou pegar aqui 2 exemplos para ficar só nesses exemplos. Em 1922, o Von Papen, que era um deputado liberal na Itália, ele percebeu que o Partido Liberal não conseguia derrotar o Partido Socialista,
e o Partido Fascista não tinha voto suficiente para ter maioria na Câmara, no Congresso. De repente, ele teve uma ótima ideia, juntar as forças com o Partido Fascista. Ele só fez uma observação: olha, você me entrega a economia, o resto é teu. O Mussolini, muito inteligente, aceitou a proposta, deu a pasta da Fazenda para o Von Papen e ficou com todo o poder do Estado na mão. Resultado, o fascismo se instala na Itália em 22 e, por incrível que pareça, a economia cresce. A gente viu ali grandes conglomerados industriais que surgem na Itália, que tira a Itália da situação de atraso, de crise econômica que ela se encontrava logo no pós-guerra. A outra situação que acontece também nesse período é na Alemanha. O Hitler tinha um discurso nacionalista, mas não chegava a formar a maioria, e naquele momento ele estava precisando ali de um apoio político, né? E esse apoio político chegou também com um ministro ligado, um deputado ligado a uma ala liberal, que apresentou a proposta do Hitler para um grupo de empresários, inclusive judeu, e esse grupo de empresários acabou comprando a ideia do Hitler. Depois o Hitler acaba se tornando o primeiro-ministro, porque o presidente, o Heidelberg, acabou cedendo pressão, e a gente sabe o resto da história, né? Então, assim, a conversa que eu quero trazer para vocês aqui está relacionado com um pensador, e Rodolfo, ele é historiador, embora você vai teimar comigo que ele é sociólogo. O Alex de Tocqueville escreveu vários livros, né? Entre vários livros que ele escreveu 2 tomos chamado A Democracia na América. Esse livro dele é fundamental para a gente entender o que é a democracia e quais são as armadilhas que ela coloca para a gente no seu caminhar. A democracia não é algo que a gente deve entender que alguém cuida por nós. A democracia é como se fosse o nosso próprio corpo, né? E esse corpo, se você não tiver cuidados adequados, ele acaba perecendo. Só um rápido comentário sobre o filósofo, o historiador, né? O Tocqueville vem de uma família aristocrática. O avô dele foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Os pais dele estavam condenados à morte. Escapou por pouco, porque o Robespierre acabou indo antes. O Tocqueville nasceu em 1805, na época que Napoleão Bonaparte começou a sua expansão militar. E muito jovem, o Tocqueville teve contato com o pensamento político que vinha da tradição iluminista, da qual ele vai querer se desgrudar, porque para ele a revolução foi algo muito precoce. Ele segue um pouco a linha dos ingleses, principalmente do Thomas Paine, que fala que a revolução foi um erro porque ela acelerou processos e acabou não dando conta e não teve um ótimo resultado, por isso que chegou Napoleão Bonaparte. Tocqueville foi um grande intelectual da sua época, morreu precocemente em 1859, quer dizer, num curto período de vida, ele escreveu uma vasta obra, e aqui o que nos interessa são 2 tomos que falam sobre a democracia na América, que ele teve nos Estados Unidos em 1831, e lá ele começou a ter um olhar mais claro do que poderia ser uma democracia. A grosso modo, como ele é um historiador, Rodolfo, ele tinha um olhar crítico em termos dos historiadores aristocráticos, que valorizava pessoas, enaltecia a figura dos heróis, e também tinha um certo olhar negativo para aqueles historiadores que ele chamava de determinista. E aqui inclui o Marx, que em 1848 escreve o Manifesto Comunista. Então eles tiveram algum contato entre eles, mas o Tocqueville morreu muito antes do Marx ser consagrado como um grande escritor ligado à literatura do comunismo, mas a gente pode colocar o Marx como parte desse modelo histórico, né, dessa ideia de se produzir história, quando você fala que existe determinismo. Então, para ele, o comunismo era algo que iria acontecer, segundo Marx. E o Tocqueville vai na contramão disso. Bom, se o Tocqueville não tem
apreço pela história dos heróis e também tem um olhar esviesado pela história formada ali pelos deterministas. Então, o que o Tocqueville pensa, né? Para ele, existe só um olhar que nós temos que ter para a história, que é o olhar da liberdade. E a liberdade não vem através de luta de classes, né? Então, quando ele vai para os Estados Unidos, ele consegue olhar nos Estados Unidos algo nascente, embora ele reconhece que é um modelo aristocrático. Os Estados Unidos não teve o Antigo Regime, que é um dos livros maravilhosos que ele vai escrever, o Antigo Regime. Então, ele mostra que lá nos Estados Unidos não tiveram aquela aristocracia da terra, até mesmo porque tinha muita terra disponível nos Estados Unidos. Então, não vai se formar uma casta de nobres. Esse grupo que se forma ali, ele é muito mais progressista, porém ele entende que é uma sociedade ainda que não está aberta para acolher o igual. Então ele fala que existe sim possibilidades de avanço na democracia dentro dos Estados Unidos. E aqui, só para a gente entender como que ele enxerga a democracia dos Estados Unidos, nessa época já existia a divisão de poderes ali, a divisão dos partidos, que na eleição do John Adams em 1824, ocorre essa cisão que nós vamos ter ali entre Partido Federalista e Partido Republicano. Esse Partido Republicano, que se forma em 1824, ele vai sofrer um revés, ele vai se transformar no Partido Democrata, que depois vai concorrer com o Partido Republicano, que eles acabam rompendo. Parece confuso, mas não é. O Partido Federalista surge com a independência dos Estados Unidos. Depois você tem ali a formação de dois partidos. A eleição do John Adams é a eleição também que vai dividir os ícones da eleição americana, o burro e o elefante. E aqui existe piada dos dois lados, né? O burro, pelo próprio símbolo do burro, como o animal que não tem inteligência, mas os democratas entendem que não, que é a força do animal que está em jogo. Até mesmo se vocês olharem para o burro que aparece ali logo em 1824, você vai falar assim, isso aqui não é um burro, é o leão, né? Ele não tem nada de burro ali. E o elefante também vai sofrer críticas também dos democratas, falando que é um animal obeso, aquela coisa toda. Enfim, a rivalidade acontece ali. Mas esses partidos tendem a se separar ao longo do século XIX e vão criar as coisas. O Rodolfo colocou aqui em relação ao Partido Republicano ser mais de direita e o Partido Democrata ser mais de esquerda. Eu entendi o que ele falou, né? Não necessariamente se você segue essa ideologia de esquerda e de direita. Eu acho que o Antônio Marcos havia falado antes que não existe diferença entre os dois partidos, né? Assim, uma diferença muito pequena entre eles é que o Partido Republicano, ele é muito mais liberal e liberal conservador, e o Partido Democrata, ele é um pouco mais, digamos assim, ligado às questões sociais, mas ele também não deixa de ser um partido ligado ao mundo capitalista. Então, quando se fala que a Hillary Clinton era de esquerda, enfim, quando se coloca esquerda nos Estados Unidos, criançada, desconfie. Quem está falando para você não é sério. Quando fala que isso aqui é de esquerda, aquilo é de direita, é uma tentativa de querer enganar a opinião de alguém. Tanto um quanto o outro são favoráveis ao livre mercado. E quando se fala aqui em conservador, tome outro cuidado. Conservador não é aquele sujeito que a gente entende que defende família e pensa sempre no passado. O conservador, ele pensa que as mudanças devem ser mais lentas. Ele não é tão progressista quanto os liberais mais clássicos, que acham que a economia vai dar conta do mercado. Existe uma questão do ceticismo aí, que vai na contramão dessa racionalidade do tempo moderno. Talvez a gente converse no segundo momento, que acho que não interessa muito para nós aqui. Mas voltando na questão do Tocqueville, ele vai falar assim, olha, gente, a democracia é um regime que não está ali para garantir liberdade, para garantir direitos, enfim, né? Isso faz parte da democracia. Ela não tem que garantir, ela está ali e para preservar isso. Se a gente pegasse o Maquiavel, nós iríamos dizer que a finalidade de tudo é a defesa do Estado.
Se a gente pegar o Tocqueville, a finalidade de tudo é a liberdade. A palavra de ordem do Tocqueville é a ideia de liberdade. É aí que ele vai equalizar a questão da democracia. Ela é sustentada para ele em 2 pilares. Os 2 pilares têm o mesmo peso, a liberdade e a igualdade, que são partes do pensamento iluminista. Lembra que ele viveu fervorosamente essa época, né? Bom, então ele diz o seguinte, que nos Estados Unidos, né, existem condições para se implantar uma democracia. E o que ele enxerga ali, né? Em primeiro lugar, ele enxerga uma virtude. Assim, o que ele entende por virtude, né? Que é o tipo de sociedade, embora não era uma sociedade tão livre, né? Ele pensa na sociedade enquanto fundamentada em 3 bases, que são ligadas ali a questão da crença na igualdade, né? Que tem ali o pressuposto da ideia da revolução. Isso vai trazer para ele uma ideia, um conceito de virtude, que vai na contramão ali do conceito do Maquiavel. E também ele diz o seguinte, que na democracia ela tem os seus perigos de criar um governador despótico. Ele conhece aqui que a desigualdade, se alguém falar assim, peraí, não acho que é democrático porque existe racismo. Eu não acho democrático porque existe misoginia, homofobia e outras tantas. Ele fala, não, é democrático justamente porque existe isso. Quando você coloca isso de uma forma aberta, discutir o problema, você está fundamentado na ideia de democracia. Agora, quando você fala que não existe isso, ou que você impede o debate, aí você não tem democracia. A gente vai chegar ali para entender melhor esse pensamento dele. Ele dizia assim, olha, os Estados Unidos têm um grande problema. Qual que é o problema dos Estados Unidos? É um país que tem escravos. E veja bem, ele escreve antes da Guerra Civil. Ele está escrevendo entre 1835 e 1840. A Guerra Civil só ocorre em 1860. Então, antes da Guerra Civil, ele já prevê o seguinte, olha, os Estados Unidos têm um problema, tem escravo. E o que acontece ali? 2 problemas que ele elenca. O problema de ter uma guerra civil e também o aumento do racismo. E por que ele não vai citar o índio? Eu coloquei até em vermelho, né? Os indígenas, para ele, falou assim, o problema dos Estados Unidos não são indígenas, já foram dizimados, acabaram com a população indígena. Os que tentam integrado na sociedade, mas o grande problema que ele enxergava ali, justamente, era a marca da escravidão. E aí ele vai fazer uma divisão interessante, né? Que no Antigo Regime, que é outra obra que ele escreve, as pessoas estão preocupadas em glória, honra, falam de heróis, de indivíduo. Quando se fala da democracia, a ideia que você vai ter é de tranquilidade, bem-estar, de prosperidade. Veja bem como que o mundo, ele acaba, de certa forma, sendo bastante antagônico, né? Quando você fala de glória, honra, você está pensando em honra de que forma? A honra se vem através da guerra. Eu tenho os nobres, eles tinham essa prerrogativa da guerra para trazer honrarias. Era muito comum nas famílias de nobre eles colecionarem escudos e outros objetos que faziam parte da ancestralidade, que tinham conquistado aquilo através de guerras. Então, a glória também vem através de guerras. O herói se constrói na guerra, quer dizer, é um mundo de conflito. Agora, na democracia, o que você espera é um mundo diferente. Você espera um mundo de tranquilidade, um mundo de bem-estar e, principalmente, um mundo de prosperidade. Só que para você atingir esses 3 pilares da democracia, e é obviamente que você vai anular os outros 3, né? Você tem que pensar na ideia de sociedade. Que tipo de sociedade que você está construindo para atingir esses objetivos? E aí, ele vai dizer que tem um grande problema. Por quê? Se nós temos sociedades que são ligadas aos extremos, nós vamos ter um conflito social. Então, 2 grupos, e tanto nobre quanto burguês, eles estão pensando em coisas distintas, mas pensando na mesma coisa na última
na ponta, né? O dinheiro me dá poder. Ser nobre, ter status, lutar na guerra, me dá poder. E quando você tem essa disparidade, você não tem a ideia de igualdade, você também não tem a ideia de liberdade. Então, para ele, né, quando você fala, bom, eu sou rico, eu sou nobre, eu sou isso, eu sou aquilo, o pobre, ele não tem nada a perder. E quando o pobre não tem nada a perder, ele pode partir para a guerra. O Maquiavel dizia que o Estado deveria agir com violência contra a população. Aqui, o Tocqueville, ele está muito longe de ser o Gandhi, pensar numa questão do pacifismo, mas o Tocqueville vai num outro caminho. Ele vai falar assim, não, peraí, é o Estado que tem que se fortalecer para atenuar esses conflitos. Aqui não é luta de classe. Vamos lembrar que ele era um homem liberal, né? E onde que está o ponto de equilíbrio para ele dentro daquele meio social, já que esses extremos geram guerra, pobreza e, no outro lado, a burguesia, ele coloca como um equalizador aqui a classe média. A classe média, para ele, seria um balizador da sociedade. Primeiro, a classe média conservadora, e isso agrada um pouco ao pensamento do Tocqueville. Segundo, a classe média pacifista. Ela está com medo de cair, mas ela sabe que não tem muita força para subir. Então, o medo dela é cair. O grande problema dela é voltar para o andar de baixo. Então, ela acaba, de certa forma, sendo o grande equilíbrio da sociedade. Então, para ele, Tocqueville, para uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal, nós teríamos que ter uma ampla classe média. Ou, de preferência, nós temos só uma classe média. Então, para ele, se nós tivéssemos só uma classe média, nós atingiríamos o primeiro passo da democracia, que é a ideia da igualdade. Agora, tome cuidado com a ideia de igualdade do Tocqueville, né? Bom, nesse sistema que ele propõe, o Estado ele pode ser tanto um remédio quanto um veneno. Quando ele analisa o antigo regime, ele diz assim, olha, os reis absolutos não tiveram tanto poder como têm os governantes hoje. Os governantes hoje têm muito mais poder do que tiveram reis absolutos. Para o Luís XVI, o Luís XIV, conseguir aprovar alguma coisa, ele teria que correr nas províncias. Lá tinha condes, duques, ele tinha maior dificuldade para negociar com essa gente. Então, a corte de Versalhes, a corte de Paris, era toda favorável ao rei, mas aos redores, à periferia, às províncias, ele tinha muito problema e tinha que fazer negociações duras para conseguir alguma coisa. O Tocqueville fala assim, olha, o Estado moderno que foi criado na Revolução Francesa, e aí contemplando a ideia do Thomas Paine, que foi acelerado, que atropelou o processo, isso fortaleceu demais o Estado. E quando o Estado fortalece, se a sociedade não se fortalecer junto, você cria um problema. Qual que é o problema que o Tocqueville diz, né? É os chamados governos despóticos, né? E quando se fala de governo despótico, nós temos aqui desse lado, ele tem aqui uma tríade que ele defende do que é um despotismo. Primeiro é o desprezo pelo aquilo que pensa diferente. Aqui o Antônio Marcos, o Rodolfo, falaram diversas vezes em relação à questão da minoria. Quando você quer anular o diferente, automaticamente você está criando um governo despótico. O segundo problema, e aí tomem muito cuidado, que é a questão da tirania da maioria. Quando se fala que a democracia é a tirania da maioria, porque a maioria escolheu, ele diz que é um grande problema, um grande equívoco, né? Porque quando você tem aqui a primazia do número, e nós estamos falando da questão da maioria, a ideia falsa de que a razão, a maioria, né? A ideia falsa de que a maioria tem razão. E aí, quando a maioria tem razão, a minoria tem que se curvar perante a maioria. Isso é um grande problema, porque você não cria a ideia de igualdade e muito menos a ideia de liberdade, que são as balizas do sistema democrático que o Tocqueville propõe, né? O outro grande problema que ele diz aqui é que quando você tem um governo que é despótico, que ao mesmo tempo
ele é populista, e o Rodolfo citou aqui o populismo do Trump, esses governos populistas, eles costumam dar garantias de pequenos prazeres, e essas garantias de pequenos prazeres sustentam a tirania do governo, lembrando que o Estado moderno, ele é muito mais forte do que os Estados absolutos, segundo Tocqueville. Então, o apego ao bem-estar e a desvalorização da vida pública, isso gera impactos, obviamente, né, que gera impacto no equilíbrio social. Bom, aqui tem uma frase dele, né, imaginemos sobre os quais novos aspectos do despotismo poderia ser produzido no mundo. Vejo uma multidão de inumerável de homens semelhantes e iguais, que nada mais fazem que girar sobre si mesmo em busca de pequenos e vulgares prazeres, com que saciar a alma. Acima deles ergue-se o poder imenso e tutelar que se encarrega sozinho de lhes garantir a satisfação dos bens e velar por sua sorte. É absoluto, minucioso, sistemático, previdente e brando. O que o Tocqueville está dizendo aqui? Nesse sistema você não tem a questão da liberdade e muito menos da igualdade garantida. Você tem ali um despotismo criado falsamente pela ideia de razão. Eu acho que aí aquela questão que se coloca sobre a modernidade, que é a ideia do utilitarismo, né? Fazer uso da razão instrumental, isso é muito questionado em relação ao Tocqueville, porque a liberdade, ela tem um fim nela mesma, ela não tem uma utilidade. O que você busca? Você busca, em última instância, a liberdade. É a ideia do Tocqueville para defender o sistema democrático, né? Então, vamos lá. Os homens na democracia pedem belezas fáceis que se entregam espontaneamente e das quais possa gozar no momento. Precisam, antes de tudo, do inesperado e do novo. Habituados a uma existência prática cheia de lutas monótonas, precisam de emoções vivas e rápidas, de claridades súbitas, de verdade ou erros brilhantes, que os tirem momentaneamente de si mesmo. A democracia dá aos homens uma espécie instintiva de aversão pelo que é antigo. E aqui ele vai falar, bom, então como que funcionaria o modelo ideal de democracia, né? Primeiro, ele fala de uma democracia liberal e para uma democracia funcionar, tem que ter uma lei que seja igual para todos. Segundo ponto, vem a ideia do Montesquieu, que é a repartição dos poderes. O terceiro ponto, que não é menos importante que os demais, é a ideia do Voltaire, da liberdade de expressão. Agora, nada disso acontece do nada se não tiver engajamento político. Engajamento político é essencial para que as pessoas possam exercer a sua liberdade. E aqui o Rodolfo falou várias vezes da questão do voto facultativo, né? Se você não vai participar do pleito eleitoral, você dá a oportunidade de eleger uma pessoa que não era da sua escolha e nem do seu agrado. Mas você não pode reclamar porque você abdicou, você não está engajado na questão política. E lembrando que ele também citou que existem outros partidos, inclusive candidatos avulsos, que se lançam ali nos Estados Unidos, né? Mas o pente fino acaba chegando nos clássicos dois partidos grandes, democratas e republicano. E o Estado, mesmo liberal, e aqui eu acho que é um ponto importante para que as pessoas entendam que o Tocqueville defende o Estado. Ele fala que o Estado é um problema, porque ele conseguiu grandes poderes, mas esse Estado poderoso, ele deve estar a favor da sociedade. E aqui, esse Estado tem que proteger as minorias. Todos fazem parte da mesma comunidade. Se a lei é igual para todos, quem que vai proteger o fraco? É obviamente que é a lei, é obviamente que é o Estado. Isso para ele é uma democracia liberal. Ele não está preocupado em enriquecimento. O enriquecimento é consequência de um processo democrático, né? E isso, ele vai dizer, olha, nos Estados Unidos tem o cenário perfeito para que instale essa democracia.
porque lá existe o federalismo. E aqui, crianças, pensa na questão da ditadura da maioria que ele estava dizendo. Se você tem pessoas que pensam só de uma forma, isso é um grande problema. Se você não tem uma difusão de ideias, se você não tem conversas antagônicas, se você não tem gente para te contrapor, você vive numa ditadura, mesmo que seja velada. O que o Tocqueville propõe é justamente o oposto disso, que todos conversem, que todos tenham participação e, principalmente, que haja, antes de tudo, uma adversidade de ideias. Isso constrói, isso é progresso na visão dele. E aí, ele diz o seguinte, nos Estados Unidos, isso é relevante porque existe a questão do federalismo, que dá autonomia para as províncias e fortalece o indivíduo. Veja bem, ele também é crítico em relação à questão do individualismo. Ele não entende o individualismo como algo positivo, né? Para ele, o individualismo fruto da Revolução Industrial, ela criou pequenas ilhas que só pensam em si e não querem pensar no coletivo. Eles pensam neles e acabam, de certa forma, criando uma desigualdade. A ideia de igualdade para o Tocqueville não é pensar igual, é ter as mesmas oportunidades, é ter, antes de tudo, os mesmos direitos e, principalmente, poder participar da elaboração dos projetos do Estado. Isso é a grande participação da cidadania. E veja bem, ele é um defensor do liberalismo, mas ele diz o seguinte, ó, para que a democracia dê certo, é necessário ter um sindicato que cuida das questões trabalhistas. E aí o Rodolfo tinha falado, citou aqui o Thomas Marshall em relação aos direitos, né, que é o direito civis, os direitos políticos, os direitos sociais. Thomas Marshall escreve 110 anos depois de Tocqueville, né, e existe, inclusive, críticas em cima do que ele propõe, né, da forma com que ele propõe. O modelo britânico, a gente não vai entrar aqui em detalhe, mas o Tocqueville está dizendo é que sem direitos, como o direito político e o próprio direito social, você não tem progresso dentro da sociedade. E ele diz o seguinte, olha, aí contrapondo um pouco o que o Antônio Marcos falou, que religião e Estado, elas não devem caminhar junto, o Tocqueville está de acordo com isso. Ele fala, não, religião é uma coisa, Estado é outra. Mas veja bem, é importante que as pessoas tenham uma comunidade e dentro dessa comunidade discuta-se o dogma, a doutrina, seja lá o que for, mas que essa religião, ela coloca o homem no caminho da política. Não é fazer da religião um palanque político, não é isso que ele está propondo. Ele está propondo que a religião seja, pelo menos, o direcionamento desse homem para participar da vida pública. E a educação, como sempre, ela é fundamental, porque sem conhecimento você não consegue atingir nenhum objetivo. Para ele, além daqueles poderes que o Montesquieu cita, né, o executivo, legislativo e judiciário, existe um outro problema que ele coloca aqui, que é o freio da democracia, né, que é o que faz o contraponto, né, é justamente essa questão que ele levanta aqui, ter um sindicato forte, uma religião participativa e pessoas muito bem informadas, com leis muito bem definidas, que protegem, inclusive, as minorias e que todos estejam engajados. Isso, para ele, é a questão do freio da democracia. E veja bem o esqueminha que eu montei aqui. No Estado moderno, ele tem um grande problema porque ele tem a burocracia do lado dele. É um risco enorme de você colocar uma pessoa no poder que é um pequeno tirano, que através de medidas populares acabam dando pequenos prazeres e fugindo do debate político. E pior ainda, fazendo falsas ilações que você cria a forma de um pensamento único. O próprio Machado de Assis, lá no Quincas Borba, dizia que pensamento único é um grande problema. E olha que ele fazia uma crítica ao positivismo, né? O Estado, segundo o Tocqueville, aí eu acho que poderia falar que o Maquiavel pensa da mesma forma, né? Ele é um grande perigo.
Porque ao mesmo tempo que ele é algo bom, que ele pode ajudar no desenvolvimento da sociedade, ele também pode se transformar no grande problema para essa sociedade. Por quê? Porque o Estado tem no seu controle a lei, ele tem no seu controle o costume e ele tem no seu controle a comunicação. Esses 3 elementos definem o modelo social. E aí o Tocqueville fala, olha, o Estado moderno é fortalecido, então veja bem, se você não participar, alguém vai tomar conta, alguém vai ocupar esse espaço, né? Muito bem, e aqui entra, né, a conversa que nós estamos tendo. Quando se fala da liberdade de imprensa, a gente olha para o mundo hoje, né, o que nós percebemos? Que falta, aliás, gera até confusão na questão das fake news, né? Quando você não sabe se aquilo é verdadeiro ou não, e você não sabe por onde correr, as mídias, todas elas são tendenciosas, não estou dizendo que existe mídia que seja isenta, todas elas têm problemas. Agora, hoje existe uma tentativa de silenciar a mídia, você desacreditando aquilo que se coloca como verdadeiro, ou pelo menos que se coloca como dúvida, né? Então, ó, esse relatório anual da Freedom House, ela diz que as atitudes do presidente em relação à imprensa tiveram um impacto no resto do mundo. E qual que é esse impacto? É um declínio notável aí da liberdade de expressão. E se vocês olharem, o nosso país está indo para o mesmo caminho. A imprensa aqui está sendo desacreditada. Se não bastasse isso, eu não vejo um movimento pior hoje do que esse movimento chamado de QAnon, que são os anônimos da internet, que são negacionistas, a ponto de dizer que uma vacina, ela vem da China, vai colocar um microchip para controlar a sua vida, forçando as pessoas a não tomarem vacina, né? Então, você tem ali algo seríssimo. E esse movimento é um movimento que não dá nem para discutir a questão da ciência, tanto o Antônio Marcos como o Rodolfo falaram em relação ao negacionismo. Esse é um movimento, do meu ponto de vista, extremamente perigoso, e, inclusive, ele está aqui no Brasil. Esse movimento tem força aqui no Brasil, e eles defendem posições que são estranhamente esquisitas, né? Por exemplo, um amigo do Donald Trump foi pego num caso de pedofilia, e esse movimento fala que o Trump já sabia, só que o Trump não fez acusação nenhuma, justamente porque queria pegar de surpresa esse camarada. Aqui nós temos outro problema, né? Que é uma ameaça à democracia. Se vocês lerem o livro do Steven Levitsky, Como as Democracias Morrem, vocês vão perceber que hoje a coisa é muito mais sutil, ninguém pega em arma, como o Antônio Marcos estava falando na Guerra Fria, para derrubar um governo. Hoje você derruba um governo com notícias falsas, a chamada pós-verdade ou fake news. E o segundo grande problema que nós temos aqui é a descrença em relação à imprensa, né? Então, o governo do Donald Trump, ele está aparelhando o judiciário. Esse é um grande perigo quando você tira do judiciário a independência dos poderes. Lembra do freio da democracia? O Tocqueville fala de uma sociedade civil muito bem equipada, mas também tem a questão dos 3 poderes que tem que ter equilíbrio, né? E aí o Donald Trump está passando um trator por cima disso. Tem tantos relatos nesse livro, Como as Democracias Morrem, que fica até difícil da gente conseguir achar para falar para vocês qual que é o grande problema. Vou citar aqui, né, o do Kenneth Alencar, que estava do colunista do UOL, alguém da esquerda, pelo menos, para contrapor aqui. Meu assunto está muito liberal, por sinal, né? O presidente Donald Trump recorreu à supremacia branca. Hoje, na rede social, ele retuitou um vídeo no qual um dos apoiadores grita 2 vezes poder branco, e aí em relação, né, à morte do Floyd, que o Rodolfo tinha citado, né? Esses grupos supremacistas aparecem ali no ano de 2017, Charlottesville, né, quando vão derrubar a estátua do Robert Lee, o herói da Guerra de Secessão, pelo menos para os confederados.
E tem toda uma confusão ali, esse movimento que já tem histórico da Ku Klux Klan, de entrar em igrejas de negro e fuzilar todo mundo, esse grupo apoia abertamente, e você tem um presidente da República que dá apoio para esse grupo no momento que ele retuita um vídeo que está colocando claramente o lado que você está, né? E aí você tem a subida de tom racista que o presidente vem imprimindo a sua campanha à reeleição. Ele tem chamado coronavírus de Kung Fu, uma expressão aí relacionada à questão da China. E aqui tem outro fato que está relacionado à questão do judiciário, né? Como que ele está colocando o judiciário. Se vocês lembrarem, a história do primeiro ano do Trump é extremamente movimentada. Tem a questão da Rússia, tem a questão de diplomatas dele serem obrigados a mentir para a Suprema Corte, enfim, tem uma série de problemas, inclusive, como nós temos a nossa PGR aqui, que é indicada pelo presidente, lá também tem, né? E o procurador-geral foi ameaçado várias vezes pelo Trump na questão da recondução do cargo, e a questão da economia, né? Porque a gente, como que um homem desse consegue se manter, né? Porque, veja bem, ó, os apoiadores dele não apenas celebram sua gestão econômica pré-pandemia, mas também não o culpam pelos danos causados pelo coronavírus. Quer dizer, é muito estranho quando você tem alguém que não fez uma boa gestão ainda ser beneficiado por esse fato, né? E crianças bonitas, eu acho que chegou o momento de eu parar minha fala, né? Não sei se eu colaborei com vocês, mas fico aqui no aguardo. Tudo bem? Não sei quanto foi meu tempo, dona Andréia, mas eu acredito não ter extrapolado. Extrapolou, João. Você agiu normalmente, extrapolou o tempo, tá tudo certo. Pessoal, agora, se alguém quiser abrir o microfone aí para fazer a pergunta, ou mandar aqui no Zap aqui, pode mandar, quem quiser perguntar, fica à vontade. Estamos aguardando. Vinícius, quer perguntar, Vinícius? Pode falar, Vinícius. Vinícius, olha, o Vinícius é da nosso jornal, né? Diretor do nosso jornal. Ele deve estar se sentindo ofendido depois que o Rodolfo falou de Torrinha, mas ele vai perdoar, né, Vinícius? Eu nem me importo mais com isso, eu sou meio a meio, eu nasci em Brotas e moro em Torrinha, minha mãe é de Brotas, pai torrinhense, então... Tá tudo bem. E eu queria perguntar para o professor João sobre o livro que ele citou, que eu não consegui entender o nome direito, e quais seriam, repetir as 3 bases da sociedade. Tá, o livro que eu citei aqui é A Democracia na América. O Tocqueville escreveu esse livro em 2 tomos, o primeiro em 1835 e o segundo em 1840. São 2 obras que são complementares. Um outro livro que eu citei aqui, uma parte dele, mas infelizmente assim, eu não falei do autor, mas não falei da obra, eu omiti algumas informações em relação ao livro, é O Antigo Regime, que também é uma obra do Tocqueville. Quando eu falei para vocês em relação a que nos Estados Unidos não teve nobreza, a terra estava disponível ali. Então, A Democracia na América, do Alex Tocqueville. Talvez você não tenha tanto apreço, porque ele tem uma ideologia liberal, e eu quis trazer um discurso liberal para mostrar que os próprios liberais dá para contrapor a ideia autoritária, né? Eu poderia trazer um autor marxista, um autor mais à esquerda, até mesmo, né, o Steven Levitsky, que é um social-democrata, como as democracias morrem, mas eu quis apresentar para vocês que quando a gente tem uma ideia de liberalismo,
às vezes a própria ideia que nós temos, ela é falsa, nós nos enganamos. Então, o Tocqueville, como liberal clássico, dá para fazer uma análise apontando atitudes autoritárias. E você pergunta também quais são os três pilares, né, da democracia, que ele aponta. Para ele, a finalidade da democracia é a liberdade. A liberdade é o fim de tudo. A liberdade não tem utilidade, ela é a própria utilidade, né? Deixa eu ver se eu acho até a frase do Tocqueville, porque fica mais gostoso ouvir aquilo que ele propõe. Se eu achar nas minhas anotações aqui, né? É um deleite o que ele fala. Quem busca na liberdade outra coisa, senão ela mesma, foi feito para servir. Se você não buscar na liberdade a própria liberdade, você foi feito para ser escravo. Toda a essência humana se relaciona à liberdade. Então, assim, quando ele fala o que se propõe numa democracia, é justamente a garantia dos direitos, isso é fundamental, o engajamento social e a difusão de ideias. Democracia não se faz com pensamento só, democracia se faz com ideias diferentes. Aí o Rodolfo tem mais autoridade para falar do que eu em relação à dialética, né? A tal da tese, antítese e síntese. Eu acho que aí nós construímos ideias, aí nós construímos sociedade. Não sei se eu fui claro com você. Não, foi claro, sim, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou escolher um para falar, então, para fazer pergunta. Você é ruim, vou escolher um para fazer. Cadê? Então vai todo mundo embora. Fiquem à vontade. Vinícius, só outro detalhe aqui. Eu acho importante quando a gente traz aqui uma teoria, porque a teoria, na verdade, é o óculos com que você vai enxergar a realidade. Você ajusta o grau de acordo com a sua deficiência visual. Então, se você quer compreender uma situação, eu acho que é legal você usar vários óculos, né? Eu estou trazendo um autor liberal, eu sei que você tem procurado bastante sobre filosofia política, né? Esses dias aqui você me mostrou uma série de autores que você tem interesse, John Locke, Voltaire, Montesquieu, o próprio Sócrates, que eu falei, Descartes, né? O Sócrates, nesse momento, talvez não seja tão interessante, mas Platão e Aristóteles, com certeza, né? Então, assim, é legal que você tenha uma diversidade também. Vamos lembrar que o Tocqueville diz que quanto mais diverso for, mais democrática é uma sociedade. Então, assim, esse olhar do Tocqueville não é engessado, ele tem ali as suas deficiências. Eu ajustei o óculos para enxergar o Donald Trump, não sei se aparece ele aqui em contraponto à relação do autoritarismo. Mas existem outros autores, inclusive, eu acho que é fundamental, né? Nós poderíamos fazer essa conversa, Rodolfo e Antônio Marcos, discutindo as ideias políticas, né? Porque eu conversei com vocês isso ano passado, né? Se vocês se lembram, que esse ano eu ia fazer umas leituras que nunca foi colocado na pauta justamente para entender o novo normal, né? Não abri mão aí dos meus princípios, porém, né? Eu acho que é legal. Oi? Lembra até o Olavo de Carvalho. Olha, não cheguei a tanto, né? Mas eu acho legal porque eu acho legal pelo seguinte. Quando nós temos essa conversa, às vezes fica um pouco mais claro para nós, querer entender o que as pessoas pensam. Eu sou conservador. O que é conservador? Eu sou liberal. Poxa, e aí?
o que é ser liberal, né? Então, acho que trazer essa conversa, ela faz sentido nos dias atuais. Viu, deixa eu só falar para o Vinícius. O Vinícius é do 9º ano do SESI, né? É isso? 8º ano. 8º, legal. O Vinícius... Vai te então, dar Vinícius, trabalho, você... viu, Rodolfo? Não, tô percebendo que o menino é afiado, cara. Quando você chegar lá no ensino médio, cara, logo no primeiro ano do ensino médio, a gente já começa a estudar filosofia política. Então, a gente já fala ali da base, dos clássicos da filosofia, a gente já entra num estudo de teorias, né? Então, o professor João falou aí, logo no primeiro ano do ensino médio, além de questões outras da filosofia, né? Metafísica, epistemologia, que é uma viagem sem volta, depois que você conhece, você não consegue se desapegar mais, a gente fala muito de política, cara. E a gente fala de política de um jeito desconstruído, porque o que a gente vê no debate contemporâneo é uma política sem conceito, né? Uma política solta, e as pessoas fluem pelo debate político sem entender o mínimo do pensamento político. Então a gente vai lá no cerne, volta lá na Grécia Antiga, atravessa a história, a gente recorta alguns momentos, né, os mais importantes, para falar de alguns nomes. Então, certamente, lá na frente, toda essa sua carga de leitura aí vai trazer algum sentido mais concreto para você. Aqui não chegou nada ainda de perguntas, não tem mais ninguém de mãozinha levantada aí, vamos lá. O Cassúcio quer abrir a câmera para eu ver a foto dele. A Júlia também vai abrir. Será que a gente não consegue fazer uma foto? Não precisa perguntar, gente, mas só abre a câmera aí pra gente ver vocês. Nossa, do céu. Vamos fazer uma foto do mundo aqui. Só abre a câmera. Que Júlia? Eu? Você, Júlia. A Ana Júlia Barbosa também, Nossa. Ana Paula, vamos lá. Ana Vamos Lisa. abrindo aí, Arthur, que eu vi que tá aí, João Vitor de Leonardo. Souza, Leonardo. Tentar fazer uma foto, pessoal, para Isso, guardar para a posteridade, para a história do SESI. É isso aí, Olha que vocês vamos lá. Estão muito lindos. A Ana Elisa, o Val. Vamos abrindo aí, deixa aberto, não precisa perguntar, não precisa falar nada, só abre a câmera. Só deixa a gente ver vocês, que vocês não são apenas uma fotinho bonita, vocês são lindos. Dona, eu vou ganhar 10 na média? Hã? Vou ganhar 10 na média? Vai. Cada matéria do João, do Antônio Marques e do Rodolfo? Não, só do Gustavo. João. Física e química. Vale, eu quero... Ah, não, física e química, eles estão bonzinhos. Tão bonzinho? Vai, Gente, Cassúcia. abre a câmera aí, eu quero ver vocês se mexendo. Cassúcia, aparece aí que vai acontecer uma onda, vai ser um movimento, todo mundo vai abrir, vai. Ei, dona André. Cadê? Quem tá falando? Eu, Felipe. Felipe, abre a câmera, Felipe. O Capicoto. Tô aqui. Nossa, Felipe tá Abre cada essa dia mais... câmera. Capiroto, É? aparece. Não vai aparecer aí, sem camisa, você, né? Nayara. Pode aparecer. Ô, professor, para você em particular, João. Opa, não entrega. Ah, o Cassúcio Ó, apareceu. viu, ó. Nossa Eu vi o senhora, Felipe. que ele veio, mano. Oh, Nossa, Nayara, você tá de Ah, bigode? Troca a personagem aí que tava melhor do outro jeito. Não vem com essa cara aqui, não. Volta a cara original. Tô no computador da minha namorada. Eu tô vendo a Nayara de bigode aí, tô achando estranho. Olha, até eu que sou míope, tô falando assim, não é, ela é bonita, você é feio. Não é minha miopia, não. Quem mais? Vamos abrir aí. Quem mais tá abrindo? Ó, só tem os homens corajosos lindos. Ó, fortes e maravilhosos. Eu só tiraria o lindo. Corajoso até que sim, passa. Ah, lindo. Ô, professor, você tá com inveja da minha beleza, né? Ó, só olha. Coisa linda. Ó, a única coisa que eu não tenho saudade do ensino presencial é ganhar beijo de vocês. A única coisa mas que você gostava do Isso é o que eu mais tô sentindo falta. Vai. É o que eu mais sinto falta.
É que eu mais sinto O falta novo normal não vai poder, hein? Tá bem, né? Gente, a loira do banheiro tá entediada lá no SESI. Ela não tem ninguém para conversar. Nossa. Pra ver como ela tá triste. A loira do banheiro tá querendo ir embora. A loira do banheiro era o Esgorlon, ele foi embora no passado já. Vai, João, abre aí, João. João, você falou, abre a câmera aí, vamos lá. Eu acabei de chegar do treino. Ô, Luizinho, continua com a câmera fechada, hein? Só o Luizinho ocupa a câmera inteira quase. Não aparece nem o rosto. E o jornalista do SESI, não vai aparecer aí? Queria conhecê-lo, cara. Aí, Vinícius, o professor Rodolfo já virou seu fã aí, tá doido para chegar no ensino médio. Boa! Aê! Você vai pra praia, Cassus? Não, esse chapéu é típico em todas as fotos. Isso aí. Nós estamos esperando completar a tela para tirar a fotinha, né? Ai, João! Aê, João Vitor! Ô, Chuchu, agora não pode usar boné. Feio, mas tá valendo. Ah, eu tô em casa. Agora não pode usar boné, chapéu. Agora não pode usar boné, chapéu, Verdade. óculos. Chupar Celular, chiclete. escola. Verdade, eu vou chupar chiclete. Calma aí. Pode usar o celular. Ah, eu vou Tomar chupar... café na aula. Agora Olha, deve usar o celular. cadê minha galera aí? Cadê as mulheres? Eu tô sozinha aqui. Meninas, nesse vamos lá. programa. Ah, não. De mulher tem o Felipe, o João Vitor, o professor João. Você. Eu tô fora, eu sou anjo. Eu já não tenho mais essa definição de sexo. Ô, dona André, Oi. a mulher aqui, ó. Aí. Oiê, Vem, Nayara, vem me ajudar aqui. Vem me ajudar. A mulher de bigode aqui, ó. Agora sim ficou agora bonita a sim. imagem. Ana Helena, Ana Paula, cadê vocês? Abre Ana aí, Elisa. Ana Elisa. Ana Júlia. Júlia. eu já Verdade, abri. as Anas A sempre Júlia. aparecem. A Júlia. Não, já... Júlia, abre e fica. Não vale fechar de novo, não. Ai, eu já abri. Deixa aberta aí pra Pronto. gente tirar fotinho. Ô, Chuchu, a quarentena se deixou bonita ou é impressão minha? Paula! O que foi? Ana, Ô, é você ou senhor sua João. irmã? O Felipe é muito Doutor João. média. Oi. Você não concorda comigo que o Chuchu ficou mais bonito na quarentena? Ficou. Não tem como concordar. Ó, falar que ele ficou mais Claro, bonito, né? não tem como Sim, concordar. Ai, meu Deus do céu. Boa, tá legal aí. Valdecir, que ursinho lindo, Valdecir. Abre a câmera, mas esse ursinho tá muito fofo de terno. Valdecir, você tá trabalhando com máscara, meu filho. O Val tá trabalhando. Olha os caras. É só o urso, então. Vamos Ó, lá, gente, falta- eu vou interromper a gravação aqui, pode? Pode. Peraí. Tira foto. Quem consegue tirar foto aí?